Fala pessoal, vamos falar aqui um pouco de psicofarmacologia, comentando 5 mitos da psicofarmacologia. Lembrando que essa aula aqui, ela é retirada do livro Clinical Psychopharmacology, do autor Nassir Gaemi. Lá ele vai ter um capítulo onde ele explica 10 verdades, 10 mitos da psicofarmacologia, e mais do que simplesmente replicar aqui o que ele fala nesse capítulo, a gente também vai dar nossa opinião, tá? Baseada na nossa prática. Então vamos lá na primeira parte falando aí de alguns 5 mitos, ou seja, coisas que não são verdades. Primeira delas é: quanto maior a dose do psicofármaco, maior a eficácia. O autor aqui, pessoal, vai contra essa ideia de que você vai subindo a dose, topando a dose e aquilo vai reverter com mais benefício para o seu paciente, ou seja, isso não é necessariamente verdade. Ele usa um exemplo, ou então pelo menos um paralelo da medicina geral, como é o caso da aspirina. A aspirina em dose baixa, ela funciona muito bem para antiagregação plaquetária. Só que se você passa uma dose muito alta de aspirina, ela não vai ter muito efeito. Na psicofarmacologia funciona de uma forma parecida. Então, por exemplo, lítio, ele vai ter ali uma faixa ideal, muitas vezes controlado pela litemia. Se você passar demais, vai ter intoxicação, às vezes vai ser nefrotóxico. Se está na dose ideal, é um excelente antimaníaco. Qual outro exemplo? Antidepressivos tricíclicos, tá, pessoal? Então a gente sabe que tem janelas de ação, ou então janelas onde a eficácia é maior. Se aumenta demais, vai ser cardiotóxico, pode dar arritmia. Bom, outro exemplo, antipsicóticos. Então, quando você quer potencializar uma depressão, então um tratamento, né, enfim, com antidepressivo, você às vezes usa um antipsicótico e geralmente é em dose baixa. Então, quando você usa aripiprazol, por exemplo, é entre 2,5 a 7, 2,5 a 10. Então, você fica ali em doses mais baixas de antipsicótico e não necessariamente você precisa aumentar para ter mais efeito. Tem exceções para essa regra? Claro que tem essas exceções. Então, assim, quando você usa olanzapina com efeito antipsicótico mesmo ali, para um episódio de mania, às vezes até uma esquizofrenia, tem estudos que apontam o benefício de você aumentar a dose de olanzapina. Então, às vezes você atinge 30 mg de olanzapina, 40 mg de olanzapina. Outra exceção é justamente o toque. Tratamento de toque, a gente sabe que vai ter doses altas ali de antidepressivos. Beleza, esse é o primeiro mito, vamos lá para o segundo mito. Segundo mito é: o que te deixa bem te mantém bem. O autor quer criticar aqui justamente você fazer uma medicação, deixar ela de manutenção muito tempo e não reavaliar. Ou seja, necessariamente uma medicação que você fez num episódio agudo, ela não vai se manter ali por manutenção muito tempo. E claro, você sempre vai ter que reavaliar o que você fez. E o autor, ele utiliza como exemplo que partes dos nossos psicotrópicos, às vezes eles funcionam bem no contexto agudo, mas às vezes não vão funcionar muito bem ali no tratamento de manutenção. E ele chama isso de a falácia dos felizes para sempre, né? Então, ele defende que você sempre vai ter que reavaliar. Então, pessoal, ele cita como exemplo, né, os antidepressivos. Para ele, antidepressivo funciona muito bem no contexto agudo, mas às vezes de manutenção pode ter recorrência, recaída, recrudescência, e isso a gente vai ter que levar para a nossa prática. É importante, é legal, é muito bom você rever isso. Pessoal, terceiro mito que ele vai falar é tratar até a remissão. Essa aqui é polêmica, tá? Eu acho que o autor ele bate nesse conceito em outros autores de psicofarmacologia, em alguns guidelines também, que a gente vê aí pela prática, que recomenda que quando você trata um transtorno mental, você tem que tratar até literalmente zerar os sintomas. E isso na prática, pessoal, a gente vê que é muito difícil, tá? Então, nesse ponto, a gente concorda com o autor. Não é que você, claro, vai deixar o paciente ali doente, ou então em estado subclínico, mas você tenta tratar da melhor forma possível. E o que é interessante é que o autor defende que até ter um pouquinho de, às vezes, um transtorno, então, assim, coisas, formas bem leves, pode ter um aspecto positivo. Então, ele cita lá, por exemplo, que pessoas que estão levemente deprimidas podem ter um pouco mais de empatia ou perceber a realidade de uma forma melhor. Pessoas que estão discretamente hipomaníacas, às vezes vão ter um pouco mais de resiliência ou criatividade. E quando a gente pega os guidelines, eles sempre falam para a gente tratar até zerar 100% sintomas. Claro que a gente busca isso, mas isso nem sempre é possível. Mas claro, não deixa de ser um mito aí meio polêmico, tá? Quarto mito: polifarmácia é bom. Pessoal, a gente sempre bate isso no psiquiatria prática. Evite sempre polifarmácia. Então, mais não é necessariamente melhor, tanto em dose quanto em número de medicações.
O que isso significa dizer? Que às vezes quando você dá vários fármacos ali para o seu paciente, você vai aumentar muito mais que a eficácia, os efeitos colaterais. Além, claro, que você pode se confundir. Então, isso serve para a maioria dos transtornos. Às vezes a gente pega prescrições de psiquiatras que são quase ali medicina ortomolecular, né? Tem às vezes até o crime de prescrever ali uma fórmula manipulada, gigantesca, com muito composto. Isso não faz muito sentido na prática e a gente aqui é 100% alinhado com o autor quando ele fala que polifarmácia necessariamente é bom. Tem suas exceções? Tem, tá? Por exemplo, quando você pega pessoas que têm transtorno afetivo bipolar, muitas delas vão precisar de polifarmácia para controlar a sua doença. Mas, em alguns casos, tem pessoas que vão ficar muito bem, às vezes, só com lítio, que é ali quase 1/3 dos pacientes. Então, esse é um quarto mito bem legal que é importante vocês levarem para a prática. E, por fim, quinto mito é que ele fala, faça uma mudança de cada vez. Pessoal, o autor aqui fala o seguinte, que se você às vezes fizer uma mudança de cada vez, ou seja, vamos supor que a pessoa aqui está tomando 2 fármacos e você quer às vezes fazer a troca. A gente poderia fazer primeiro a troca de um e só depois fazer a troca de outro, ou então a gente poderia retirar os 2 e botar um terceiro remédio. Então, ele diz que necessariamente, às vezes, você fazer uma mudança de cada vez não pode ser bom para o seu paciente. E nisso, ele está priorizando a agilidade. Ou seja, você fazer às vezes uma mudança de cada vez pode ser muito lento e seu paciente pode ficar sofrendo à toa. A gente concorda com isso? Olha, parcialmente, tá? Em casos graves, isso pode até ser verdade. Então, claro que quando o paciente está grave, está com a sintomatologia ali muito pesada, a gente vai priorizar fazer mudanças mais rápidas e aí a gente controla mais a gente abre mão, na realidade, né, de controlar muito bem os psicofármacos. Só que quando são casos mais leves, aí a gente acha interessante você fazer uma mudança de cada vez. Por quê? Porque às vezes vai dar menos efeito colateral para o seu paciente e vai evitar queimar uma medicação. Imagina que você faz aí 2 fármacos, 3 fármacos de uma vez, a pessoa tem efeito colateral e aí ela tira aquele fármaco pensando que ele não serve muito bem. Você perdeu o fármaco à toa. Então, pessoal, a gente parcialmente concorda com isso, tá? Casos graves, verdades, casos leves, nem tanto assim. Então, espero que vocês tenham curtido. Esses aqui são a primeira parte dos 5 mitos dos psicofármacos.